A gente vai falar sobre Piaget, Vygotsky, didática e metodologia, tá? São os 4 temas que a gente vai trazer. Antes disso, a gente tinha proposto um ciclo de revisão de 10 minutos. Como a gente não teve conteúdo específico na outra aula, eu vou trazer uma abordagem da BNCC bem breve e depois a gente vai fazer uma revisão dessa informação. O que é a BNCC? Vocês trabalham com isso no dia a dia, lembra? De utilizar, lembrem, né, de utilizar contextos diários de vocês para gravar e armazenar essas informações que a gente está trazendo hoje. Então, é uma base comum curricular nacional, ou ao contrário, mas isso não vem ao caso porque vai estar a BNCC lá para vocês, tá? O que é? Na época, a BNCC ela é relativamente recente, tá? Então, ela foi instituída há um tempinho atrás. Eu lembro que quando estava sendo construído esse documento, foi feito tipo um parlamento que fala para professores, que você entrava lá no site de construção da BNCC e colocava algumas informações relativas ao teu dia a dia dentro da sala de aula, para que eles pudessem fazer um documento que realmente funcionasse na prática, né? Óbvio que levando em consideração algumas situações teóricas também, tá? O que acontece? Existem algumas provas a nível municipal, estadual e nacional que medem o nível do conhecimento, correto? Que medem aquilo que a criança sabe, o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu. Então, a provinha Brasil, Saeb, quem está ali nos anos iniciais vai ter, né, ou pré-escola, vai ter mais propriedade sobre esse conteúdo. O que observou? Que, olhando o Brasil, que é um país só, o nível de desenvolvimento das crianças estava diferente. Então, crianças do Nordeste aprendiam mais determinado conteúdo, crianças do Sul outro tipo de conteúdo, o avanço em alguns conteúdos era diferente em diversas regiões do Brasil. Por isso a necessidade de, mesmo havendo, né, outros referenciais teóricos aí para planejamento, para plano de aula, mas sentiu a necessidade de alinhar isso de uma forma mais eficiente. Por isso criou-se a BNCC. Então, esse documento que vocês usam nada mais é que o quê? São objetivos em comum para todo o Brasil. Então, se a minha criança hoje estuda em Santa Catarina, mas amanhã ela se mudar lá para o Amazonas, em tese, é para que quando ela chegue lá, ela tenha acesso aos mesmos conteúdos que a gente está tendo acesso aqui. Para não haver uma disparidade de educação dentro de um país só. Isso já acontece de um país para o outro, porque as metodologias são diferentes, os currículos são diferentes. Mas dentro do Brasil, essa foi a intencionalidade da BNCC, né? Unificar esse currículo. Por isso que se criou a BNCC, que é aqueles códigozinhos que vocês utilizam para fazer os planejamentos, né? Vocês provavelmente pegaram essa transição do planejamento que era feito antes da BNCC e dos novos planejamentos em que a gente tem que incluir um código, tá? Ok. Ela funciona para qual nível de ensino? Isso é importante. Educação infantil usa a BNCC, anos iniciais e finais usa a BNCC, ensino médio também usa a BNCC. Eu não sei se ela foi construída depois ou se ela foi disponibilizada. Foi construída depois, né? Então, eles começaram a usar um pouco depois, né? Mas, enfim, ela existe para essas 3 modalidades. Quando a gente passa para a faculdade, ela não funciona por quê? Porque a faculdade não é um currículo básico, né? Ela é um currículo específico. Então, se eu vou trabalhar licenciatura, eu tenho uma grade curricular. Se eu vou trabalhar direito, eu tenho outra grade curricular. Então, eles têm um próprio currículo a ser seguido. Por isso que ela vai até o ensino médio, tá? Quando eu pesquisei um pouquinho do tema que eu trazer para vocês, eu percebi que as bancas fazem algumas questões relativas nesse sentido. Então, em quais modalidades de ensino que a BNCC é utilizada? Vocês já sabem que é educação infantil, toda a base, menos o que vai para a faculdade depois do ensino superior daí não, tá? Então, vamos lá. Revisão de alguns aspectos. É um documento normativo. O que lembra? Norma. Normatização, padronização, documento normativo, tá? É aquilo que eu falei no começo, quando vocês começarem a ler as perguntas na hora de fazer a prova, se atentem para as palavras e o que elas significam. Tem algumas palavras que são mais rebuscadas que a gente não tem tanto no nosso dia a dia. Mas normatização, normativo, vocês já entendem que é um currículo que padroniza, que estabelece uma norma, ok? Passou os 10 minutos de revisão, mas eu vou fazer mais 3 para a gente poder finalizar aqui. Quais são os objetivos da BNCC, então?
Promover aprendizagens essenciais, foi aquilo que eu falei para vocês, que a base seja a mesma, por isso base curricular, né? Para o pleno desenvolvimento do estudante, respeitar a diversidade regional, cultural e social, mantendo o direito a uma educação comum. Então, mesmo que em determinadas regiões do Brasil eles tenham uma cultura ali da região, mas a base tem que ser a mesma, tem que ser construída em cima dessa base que é pertinente a todo o Brasil, tá? Orientar os currículos das redes públicas e privadas. Atenção aqui também, porque também é pegadinha de concurso. A BNCC vai para a escola particular? Vai para a escola particular. Então, toda a normativa, né, que é de âmbito nacional, ela é válida para qualquer tipo de rede de ensino, tanto a pública quanto a privada, ok? Só não vai valer para a faculdade, tá? Passa para mim. Aqui tem uma pergunta que caiu no concurso, então vamos analisar juntinho aqui. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento normativo que define conteúdos específicos que devem ser seguidos rigidamente. Só por essa palavra já podia anular a questão. Rigidamente. Por isso que eu digo, às vezes a gente está ali na ansiedade, naquela aflição, a gente lê, está nervoso, não entende, mas se tu dá uma qualificada, se acalmar, faz uma respiraçãozinha ali antes de começar a prova e tenta ler de uma forma que você consiga perceber os detalhes. Já descartei a opção lá, rigidamente, não existe rígido dentro da educação. Nada é rígido, né? Existem padrões, existem normas, né? Que a gente se orienta, mas nada é rígido. Nem o planejamento, que é um ato de planejar antecipadamente, é rígido, ele pode ser modificado. Ok? Letra B. Estabelece um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver nas etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok, não achei nada ali que pudesse... Digamos que eu não soubesse qual é a questão, né? Porque a gente tem uma vez aqui. Mas nada nessa questão me chama atenção para que não seja ela. Vamos para a próxima. C. Tem como principal objetivo a padronização do currículo para as redes privadas de ensino sem interferir nas redes públicas. Então, já sei que não é. Pegadinha que eu falei para vocês. Ela serve tanto para a pública quanto para a privada. Então, se a gente se atentar ali para o que vem depois da vírgula, a gente sabe que essa não é uma opção. Já descartei duas opções, vou ficar com a letra B por enquanto. Última opção. Substitui o currículo escolar das escolas estaduais e municipais. Não. Por quê? Ela é uma base de inspiração, digamos assim, para que vocês entendam. Porém, cada município, cada estado, cada ente da federação tem seu próprio currículo. Quando a gente faz, por exemplo, estava falando antes aqui para a Verônica, que logo vai abrir o processo seletivo para o estado para trabalhar 2 anos, né? O estado ele vale por 2 anos. Então, a prova é agora e ela vale para 26 e 27. A prova do estado, ela é totalmente com base, assim, forte dela, a proposta curricular de Santa Catarina. BNCC vai aparecer lentamente, LDB aparece lentamente, mas a proposta curricular, ela é forte. Tem de 6 a 8 questões. Isso. Aí o município tem a sua própria proposta curricular, né? Então, assim, a base nos orienta, mas a gente precisa olhar para alguns aspectos regionais. Vamos pensar em Camboriú. Estou lá fazendo meu plano de aula, porque ela é para isso, para fazer meu plano de aula, ok? Estou fazendo meu plano de aula, vou olhar os aspectos que tem na BNCC. Vamos dizer que tem ali a questão da educação ecológica, por exemplo. Dentro da base curricular do município de Camboriú, um dos eixos mais fortes que tem ali, se vocês lerem ela, a proposta curricular, justamente é sobre essa interação com o campo, essa vida ambiental, porque a nossa cidade de Camboriú tem a parte rural. Então, dentro da proposta tem mais um quê? Então, o professor, ele olha a base, ele faz o seu planejamento, mas ele também tem que observar a proposta que rege a sua instituição contratante. Então, se a minha instituição que me contrata é o município, eu vou olhar para a proposta do município. Se o que me rege é o estado, eu vou olhar para a proposta do estado. Até aqui vocês entenderam? Se essa questão cair, estava fácil? Bem fácil. Ok, né? Porque lá a gente já elimina rígida. Rigidamente não, porque nada é rígido. A segunda a gente deixaria em stand-by. A terceira a gente já sabe
que também é da rede pública, então a BNCC abrange tanto a particular quanto a pública. E a última, ela não substitui o currículo estadual nem municipal, porque os municípios e estados têm seu próprio currículo, ok?